rapazinhas, aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, estamos aqui na Barnes & Noble da Union Square, a primeira Barnes & Noble, porque hoje vai ter mais um evento de uma das autoras que eu sou mega apaixonada. E é isso, como sempre eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês. E se vocês gostam de vídeos assim, deixa um like, porque eu tô esse ano me dedicando a vir nos eventos que tem aqui, pra eu conhecer o máximo de autoras incríveis que eu admiro muito. E é isso, então bora pro vídeo. Normalmente eu venho no Starbucks depois do evento, só que hoje eu vim antes. Peguei a bebida especial de s'mores que eles lançaram, que é a bebida de verão, e eu amo s'mores. E peguei um brownie pra mim de Oreo, que tava na promoção. E eu vou comer antes de subir. Por quê? Essa autora, apesar de eu amar muito o trabalho dela, como a gente vai tirar foto com ela, eu não faço tanta questão de ficar na primeira fileira. Porque se eu fizesse questão, eu já teria que estar lá em cima, porque a fila já tá grande. Eu subi lá pra ver como que tá a fila e já tá enorme. São apenas 3 horas da tarde, o evento é às 6. Mas é a vida, né? Então eu vou comer com calma, tomar meu Starbucks aqui e depois eu subo, porque se eu já ficar no fundo eu não vou me importar tanto, porque a gente vai tirar foto com ela. Então eu vou poder falar com a autora. Então por isso que eu tô de boa. Porque agora no começo, 1 hora, é ela conversando com outra autora e falando sobre a escrita dela e tudo mais, que é a parte em inglês do vídeo. Então, como eu não vou filmar muito também por causa que é em inglês, né? Então, só alguns takes. Se ficar algumas cabeças na minha frente, eu também não me importo, sabe? Mas é isso. Nossa, o brownie tá uma delícia. Bom, agora são 3h50 e eu vou ficar ali na fila até as 6 horas. Tá lotado já. Tá, ok. Tem cerca de umas 15 pessoas na minha frente, umas 20. E é isso. Vamos ver no que vai dar. Bom, entrei. Hoje eu fiquei na segunda fileira, mas eu fiquei bem no corredor para eu conseguir filmar ela bem aqui. Eu não vou conseguir filmar a pessoa que vai entrevistar ela, mas aqui a gente já tem o painel. O livro, olha que livro mais lindo! E é uma edição exclusiva da Barnes & Noble. A versão dele normal é a preta ali. E aí ela vai assinar meu nome, como sempre. E ganhamos isso daqui. É um cartão, eu ainda não abri. Eu vou abrir e ver o que é. Ok, é brinde mesmo. E é tipo carta de baralho. Olha que legal! Eu ganhei da Maxine Liu, Zella e Pearl All Day. Que legal. Será que é diferente? Ninguém abriu. Achei bonito. Hello! I'm so excited to be in conversation with you to celebrate the release of The Gilded Blade. Congratulations, how are you feeling? I cry daily just out of joy and gratitude and excitement for everyone to read the book and knowing that this is the last book. So I'm feeling everything. It is the final book in the Inheritance Games saga. What, in the most non-spoiler way, can readers expect from this finale? So I am a big believer that books and series make promises.
So one thing I did when I sat down to write The Gilded Blade, I already had a lot of very specific ideas about what was going to happen in the book. But before I even sat down to kind of outline it, to put those thoughts into a coherent fashion, I went back and I did a reread of the entire series. So I started with the Inheritance Games. I read every single book. I tabbed every single book. I filled journals with stuff of the books. And what I was looking for is I was looking for balls that had been tossed up in the air, arcs that had been started, moments I wanted to call back to, promises that had been made. Usually I find when I'm writing the end of an individual book, before I write the end of the book, I go back and I'll either do a complete read through or I'll read at least up through the midpoint, like the structural middle of the book, which for me usually comes closer to 60% than 50% through the book. Because I want to remind myself of all the balls I threw up in the air in the first half, all the promises I made, everything I wrote thinking something would come back up again, so that the end of the book is really in the beginning of the book. The answer, anytime I don't know what should happen in a specific moment, I can find that in the beginning of the book. So for me, it was that process, but it was that process for the whole series. It was making sure that this book was doing, I had a list of hundreds of things I wanted this book to do. One of the first things I do when I'm writing a book, I'm big on journaling. I go through many, many notebooks. Someone asked me last night how many journals for this book. It was somewhere between 7 and 9 complete journals, completely filled, double-sided on both pages, everything. But the first thing I do often is I write down my ambitions for the book, because it's easier to be ambitious on behalf of future Jen. If you've ever wondered why sometimes you agree to things and then later you're like, why did I agree to do this? It's because your brain actually treats your future self as if it were a different person. So you're not agreeing to go do that thing for you, you're agreeing to go do it for someone else. So I like to kind of use that to hack my ambitions for a book, so that I'm not the one who's going to have to write that. That's future Jen's problem. And so when I went down and I had the list of all the things I wanted to return to, all the twists I wanted to happen, the arcs I wanted to hit, character arcs, relationship arcs, romantic arcs, my ambitions for this book took up a full journal before I even started writing this book. So what you can expect in this book, you can expect an end to the trilogy that started in The Grandest Game. So the promises made for the arcs in that book, those balls thrown up in the air, those characters and their stories. But this is also meant to serve as the last book of the entire, what we call the entire Inheritance Games saga. Everything in this universe. So it's also a return to form. So you can expect to see Hawthorne House again. You can expect to see many of your favorite characters you haven't seen in a while. So I wanted to do so many things. I wanted to reveal all the secrets, all the clues, all the puzzles, all these things I've known forever, these things that I've woven through so many other books. I wanted all of that to be in these pages. And I also wanted it to complete the arcs for all of the characters. So this book actually ended up more than twice as long as some of my other books, because that was how much story there was to tell to really do the ending the justice I wanted to do it. Yeah, I love, and I guess, how did it feel kind of saying goodbye to these characters once you finished writing? Well, I will admit, writing The Gilded Blade was far and away the hardest, most grueling, both emotionally and creatively, book I've ever written. And part of that was, again, I had all of these ambitions for this book, and I am so grateful for this series, for the readership it's found, for all of you. You have no idea how amazing it is to look out and see you all here and to know that you love these characters in this world. And the desire to do that justice and to do my own ambitions justice, to really stick the landing, was all of this pressure.
And that pressure that I was putting on myself was kind of compounded by the fact that I am not a person who naturally toggles between different points of view. That was sort of a writerly muscle that I stretched with the Grandest Games. My default happy place point of view is first person past tense. That's the Inheritance Games original trilogy, that's Naturals, that's Until the Grandest Game. Almost all of the books I've written, I did one in third person. And I don't usually do multiple characters. I like being in one person's head and letting the rest of the story kind of center around that person. But I knew going into this series that I was wanting to tell a bigger story and a broader story and do these different character arcs and dynamics and take it global and all over the world. So I needed these different points of view. So one of the hardest things about writing this book was the point of view structure. Because if there was one element of my writing process that if I could choose to change it, I would, it would be the fact that I write chronologically as you read it. So if the book switches points of view, I switch points of view. There were a couple times in this book with, I think, Lyra perspectives when I tried to do the hop and I was able to. I wasn't ever able to do the hop with any of the other points of view. Like there was one time I managed to write 2 Lyra sections back to back without writing the in-between. But generally, if it switches from Jameson to Rohan to Gigi to Lyra, I have to make that switch every time. And it usually takes me about a day to get from one voice into the other. And in this book, they're all over the world doing different things that kind of connect up in different ways. But so jogging between all of that was very difficult. And then there was the other element, which is that so many of those promises that the book had made and so many of my ambitions for the book had to do with the character arcs of all the individual characters. So especially those 3 core characters from this trilogy, you know, for Gigi and Lyra and Rohan, I wanted to make sure their story is completely arced. This book is the end in many ways of Grayson's arc and Jameson's arc. It's a new phase of Avery's arc. So I actually would do the work of, can I boil down what I want this arc to be in a single sentence? Like, can I distill what this is going to be? And I did that for every character. I did that for every relationship. I actually would just brainstorm until I could actually very specifically say what it was I wanted to achieve. And then I would brainstorm all the ways to achieve it. So I spent probably 3 to 4 times as much time on this book as I've spent on any other book I've written. It is blood, sweat, and tears, just because, again, I had so many hopes for it and so much emotionally invested in this series, and the characters, even more so than the mystery, were the biggest part of that. And please also give it up to Christina. Thank you so much. Bom, acabou a parte que ela estava falando, respondendo perguntas, falando sobre o livro e tudo mais. Então agora vai ser a parte que ela vai tirar foto e autografar os livros. Ela falou bastante sobre a série dela dos Naturals, que é a outra série. Esse daqui é o último livro dessa série, então ela falou sobre como foi se despedir dos personagens e tudo mais. E eu acho que o que eu mais gostei dela, assim, foi a empolgação dela. Ela é muito empolgada, eu adorei ela é super comunicativa. Então, eu acho que é muito incrível o jeito que ela escreve. Ela falou que ela teve de 6 a 9, eu acho que é isso que ela falou, cadernos para escrever esse livro. E foi, tipo, o maior da série. Então, foi muito incrível. Saber um pouquinho mais dela e tudo mais. E é isso, agora é esperar para tirar a foto. Eu tô na segunda fileira, então talvez vai demorar um pouquinho, porque tem muita gente. E vai ter mais brinde também. A gente ganhou aqueles brindes que eu já mostrei pra vocês. E vai ter mais brinde e tem que tirar a foto ali do Naturals, que vai sair a continuação em novembro. E aí tem o QR Code lá também.
E isso, eu tô muito empolgada. Ela é incrível, incrível. E estamos na fila. Falei com ela. Ai, gente, eu sou a pessoa mais tímida do mundo pra falar com uma pessoa. Eu tô tremendo porque eu falei com ela. Mas enfim, falei com ela, falei que ela é incrível, que eu amo muito os personagens dela. E agora eu vou fazer um resuminho pra vocês sobre como que foi. A gente ganhou um marca-texto dos... Marca-texto não, marca-página dos naturais. Eu achei que era do outro livro aqui. Mas enfim, tirei foto com ela. Eu tô muito, muito, muito empolgada. Eu vou sentar ali na mesa do Starbucks pra falar pra vocês como que foi antes de encerrar esse vídeo, porque tem que passar um pouquinho a adrenalina que tá correndo nas minhas veias agora. Aí, ó, ela autografou, ela escreveu Duda mais separado do que a Lin. A Lin escreveu Duda tudo junto, autografou na hora. E aí, como eu disse, a gente ganhou aqui o marca-texto dos The Naturals, que é a outra série dela. Aí, eu acho que esse daqui vai sair em novembro. Eu sei que ela falou que vai voltar com essa série a lançar. E esse daqui foi os brindes lá que a gente ganhou das cartinhas, que eu já mostrei pra vocês também. E esse é o livro maravilhoso, na edição da Barnes Noble. A edição normal, a capa é preta. Eu tentei filmar, mas eu não consegui filmar. Eu acho, não sei se pegou na filmagem, mas enfim. A edição da Barnes Noble com conteúdo aqui extra, tem cena deletada, essas coisas. A capa é branca. Bom, deixa eu contar um pouquinho o que ela falou sobre ela, né? Ela é uma autora que já está há muito tempo no mercado. Ela tem mais de 20 livros lançados de Young Adult. E ela falou, né, que ela tá voltando para essa série aqui, The Naturals, dela, que ela tá há 10 anos escrevendo. E uma coisa que eu achei muito legal que ela falou, eu acabei não filmando, mas foi uma pergunta de um fã que perguntou qual a dica que ela daria para quem tá escrevendo. E aí ela falou assim, escreva a sua história, mas não fique na cabeça querendo que ela seja tipo, uma história original. Porque mesmo que você escreva algo que já existe, ela vai ser original, porque ela vai ter o seu ponto de vista, a sua visão do mundo, sabe? E eu achei isso muito legal, porque quando a gente está escrevendo, a gente sempre fica, mas o povo vai achar que é muito parecido, o povo vai achar que eu tô copiando. Mas ela falou, né? Sempre tenta colocar a sua ideia, colocar a sua personalidade, o que você é nas suas histórias, porque sempre vai ser original. E eu achei isso muito legal, sabe? Eu quero escrever um livro de bruxa, mas eu tô com medo que as pessoas acham que meu livro vai ficar tipo igual o Wicked. Mas não, porque a minha visão até mesmo da história de Wicked é diferente do que da pessoa que tá do meu lado, sabe? Então, se eu escrever da minha maneira e colocar a minha personalidade nos meus personagens e na história, ela vai ficar original. Eu achei isso incrível ela ter falado. E eu também, me identifiquei muito com ela. Ela é uma pessoa muito inteligente. Acho que, não querendo diminuir as outras, mas de todas que eu já vi, eu achei ela a mais inteligente. Porque ela faz muita, puzzles. Eu não sei como que eu posso traduzir isso. Ela põe muito jogos no livro dela, muitas charadas, muitas coisas que precisam ser resolvidas. E ela falou que ela faz isso, da cabeça dela, sabe? E ela falou que é a parte que ela mais gosta de fazer e é a mais fácil pra ela. Então, ela tem que ser muito inteligente pra fazer isso, sabe? Mas enfim, eu gostei muito. Ela foi muito simpática, ela é muito fofa. Eu acho que deu pra capturar um pouco aí da essência dela. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, se não, você se inscreve aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, já tô louca pra ler a finalização dessa saga maravilhosa dela. E é isso, beijinhos e até!